Olá e bem-vindo a uma edição especial exclusiva para membros. Hoje à noite vamos conversar com o número 46 do elenco do Cleveland Guardians de 2024. E o nome dele, por acaso, é o mesmo que o meu sobrenome. O nome dele é Tyler, o meu nome é Walter. Nós somos os Beaties e nós somos o Beat Baseball. Tyler, seja bem-vindo, senhor. Feliz pré-temporada. Como vão as coisas? Só esperando sua chegada aqui. Melhor época do ano, arremessadores, receptores, time completo. Estamos focados e a pré-temporada tem sido ótima até agora. Bem, isso é uma notícia animadora. Adoro ouvir isso, especialmente aí em Scottsdale, meu lugar favorito para o beisebol de pré-temporada. Nós vamos conversar um pouco, você e eu, sobre o beisebol de base. Você sabe, muita gente passa muito tempo falando sobre recrutamento e beisebol de times que viajam para torneios, e eu realmente quero meio que voltar aos dias em que o Big Walt era treinador principal universitário e Tyler e Kyle Beatty eram jogadores da Liga Infantil. E o que eu gostaria de discutir é o número 23 da Rockland Road, o quintal e a diversão que tivemos lá atrás. Quais são algumas das suas primeiras lembranças com o wiffle ball e brincando de lançar e pegar a bola? E só aquele início mesmo de jogar beisebol, não necessariamente no colégio ou em times que viajam para torneios, mas simplesmente pegando um taco, uma bola e uma luva. Sim, eu acho que sempre foi aquela atração de depois da escola ou nos fins de semana. Era tipo, vamos pegar qualquer bola, seja de basquete, futebol americano, beisebol, wiffle ball, e vamos para o quintal de trás, da frente, o quintal de algum amigo, um parque, e vamos só brincar, juntar os amigos e sair para brincar, só ser crianças. E era divertido, sabe? Tinha competitividade, porque nessa idade você quer ganhar, não quer perder, mas quer se divertir, quer bagunçar. Você meio que começa a se colocar em certos cenários que vê na TV com os jogadores das grandes ligas, tipo 3 bolas, 2 strikes, bases cheias, final da World Series. Então acho que toda a chance que a gente tinha era vamos lá fazer alguma coisa e jogar. E a gente sempre se divertia. Você variava as coisas, nunca era a mesma coisa, sabe? Acho que quando a gente ia ao parque, você e eu, às vezes a gente batia umas bolas rasteiras, às vezes só corria e brincava. Você dizia que era mais rápido do que eu e eu provava que não era, sabe? E a gente sempre tentava se divertir com qualquer coisa, fosse jogando wiffle ball, lançando e pegando a bola, treinando arremesso ou defesa. Nessa idade, tudo parecia divertido e tudo era algo que a gente queria fazer todo dia, pelo menos quando o tempo estava bom em Boston, com certeza. Fala um pouco para mim sobre o que você lembra, sabe, de lançar e pegar a bola, seja indo a um dos meus treinos ou não. Uma das coisas que eu tento fazer os pais entenderem é a importância de poder lançar e pegar a bola quando você é jovem, quando é pequeno. Não é tanto sobre a velocidade, é sobre conseguir pegar a bola e devolver a bola para o seu parceiro, para quem está jogando com você, com precisão. Sabe como quando você e Kyle, ou nós três, ou você e eu, lançávamos e pegávamos a bola? E o que você lembra disso? O que você lembra de simplesmente aprender a lançar e pegar a bola? Sim, uma das minhas lembranças mais vívidas é de quando eu tinha, acho que uns 11, 12, 13 anos por aí, quando você estava treinando no Becker e eu ficava lançando e pegando a bola com seus caras. E eles, obviamente, tinham uns 20 e poucos anos e lançavam e pegavam a bola num nível muito alto, e eu ficava pensando nisso. Eles deviam arremessar forte, mesmo sendo da divisão 3. Eram arremessadores muito bons que você trouxe. E fosse com os irmãos Reno, ou quem quer que fosse, tenho quase certeza que era brincando de lançar e pegar a bola com os irmãos Reno. Eles não estavam pegando leve comigo, não. Eu era habilidoso o bastante para pegar a bola, senão você não teria me colocado nessa posição, mas eles estavam arremessando muito forte e isso despertou algo em mim. Foi tipo, vamos mudar de marcha e mostrar para eles, mesmo sem conseguir agora, sei que posso acompanhar e um dia vou conseguir. E eu acho que esse nível de exposição, sabe, naquela época, aqueles caras eram como profissionais para mim, eles eram realmente bons, eram mesmo. Parecia que aos meus olhos eles estavam ali brincando muito bem de lançar e pegar a bola e eu só queria participar. E sim, toda vez que, sabe, você e eu jogávamos de lançar e pegar a bola,
Ou, sabe, eu lembro vividamente, sempre querendo, sabe, como me ensinaram, tipo, acertar você no peito ou na cabeça, onde estava a sua luva, e focar na precisão e na localização, ser atlético no meu arremesso e tudo mais, né? Só uma criança se divertindo em uma boa brincadeira de lançar e pegar a bola, mas sempre me lembro disso. Tipo, ser exposto a alguém que arremessava mais forte, brincando direito de lançar e pegar a bola. Isso me impactou quando eu era jovem. Agora, uma das coisas que no mundo de hoje muitos pais têm dificuldade é que eles sentem que as crianças mais velhas, sabe? Então eu te levo de volta para quando você tinha 10 anos e você estava arremessando contra o Fire, enfrentando garotos de 12 anos. Sabe, muitos pais hoje em dia têm dificuldade com essa diferença entre o garoto de 12 anos e o de 10 anos. Mas foi assim que você e Kyle cresceram. Você tinha 10 anos jogando contra garotos de 12, tinha 12 anos jogando contra garotos de 15. Quero trazer sua atenção de volta para os seus dias na Liga Infantil, quando você tinha 10 anos, e o que você lembra daquela época quanto a competir, não só com garotos de 10 anos, mas também com os de 11 e 12. E então quero que você compartilhe com a gente essa lembrança de quando você enfrentou, se puder, Tim Collins, quando fomos lá, acho que você devia ter, poxa, acho que você tinha uns 11 ou 12 anos e o time uns 16. Fale um pouco sobre como era jogar com e contra crianças um pouco mais velhas que você e como foram essas experiências. Sim, essas são isso. Contra time Collins, ele conseguiu um jogo sem rebatidas contra a gente. Acho que fui ao bastão 2 ou 3 vezes e eu estava simplesmente. O ambiente era extremamente competitivo, claramente criado por ele. É esse tipo de jogo que fica na memória e quando criança era tudo o que eu queria. Eu buscava o desafio de enfrentar jogadores melhores e mais velhos, tanto para melhorar meu jogo quanto para mostrar que eu posso jogar com eles mesmo sendo mais novo. Esse foi um dos jogos que me marcou, onde percebi que esse cara seria um jogador de beisebol profissional ou arremessador universitário de alto nível. Esse é o nível deles, você precisa ser tão bom. Na época eu não era só arremessador, também rebatia contra eles, então pude ver o nível desses arremessadores e também arremessar. Babe Ruth, desculpa, Legion Ball, Legion Ball. Quando eu estava na oitava série, jogava contra alunos do ensino médio, tinha 13, 14 anos, enfrentando garotos de 17, 18 anos, jogadores locais de liga legionária bem qualificados, e arremessei bem, e esses foram dois ambientes em que eu pensei, é isso. Isso é algo que eu amo, que eu sou bom, só preciso continuar me dedicando e amadurecendo, mas você sabe, essa é a questão. O ponto principal é que você não pode ter medo como pai, você não pode, só por medo, tomar decisões para proteger seu filho de tudo. Ele só tem 10 anos, enfrenta garotos de 12, mais maduros, maiores e que arremessam mais forte. Ei, isso só vai ser bom. Você não pode ter medo de falhar. O fracasso é apenas aprendizado e crescimento, e isso vai te preparar para mais sucesso no futuro. Se isso acontecer com seu filho, não tome decisões pensando só no presente. Seja inteligente se seu filho for, senão apenas tenha consciência. Se não conseguirem ficar nesse ambiente e precisarem conviver mais com crianças da mesma idade, eu entendo totalmente. Mas se eles, olha, se eles estão mostrando isso, se eles estão dominando a categoria sub-10 ou aquela faixa etária, e vamos desafiá-los, tipo, não tenha medo de colocá-los em uma situação onde ele vai enfrentar alguma adversidade ou algum possível fracasso. Isso só vai torná-los melhores e vai desafiá-los. Isso com certeza. Você se lembra de já ter sentido que estava perdendo algo porque não jogou em equipes de torneio? Não tanto de uma perspectiva negativa sobre o time de viagem, mas você sente que teve uma experiência divertida com esportes na juventude? A liga infantil em particular, sabe? Só ficando mais local. Quero dizer, a gente basicamente só jogava na liga infantil, sabe? Até você fazer 13 anos. Você acha que perdeu alguma coisa ou que não se desafiou? Ou de alguma forma por não jogar em equipes de torneio o ano todo? Não, foi a melhor decisão que tomamos. Ganhei um ano a mais por causa do meu aniversário em maio e tive um ano extra na liga infantil.
E então mesmo que eu estivesse me desafiando naquela idade, ainda assim, em alguns eventos locais para ganhar visibilidade, eu ainda tive a oportunidade de me desenvolver, crescer fisicamente e me preparar para quando nós fizéssemos isso. Decidimos entrar no circuito de torneios e rodar o país de certa forma, e comecei a me expor a esse tipo de circuito de eventos para observação e aqueles equipes de torneio. Então acho que a gente preparou tudo perfeitamente como deveria ser. Você é uma criança e eu continuei sendo apenas uma criança durante o ensino médio, jogando vários esportes, obviamente. Mas olha, só seja uma criança, você tem 13 anos, se divirta, sabe? Muito limitado, tipo, contato com aulas e coisas do tipo, entrar na gaiola e fazer isso e aquilo com o corpo. Era muito mais uma coisa de ser atlético mesmo. E esses são os dons que você tem naturalmente. Eu olho para vídeos meus arremessando na Little League e eu tinha uma mecânica muito boa e eu nunca fiz aula. Obviamente, você sabe, você e o que mencionou, mas muita coisa veio naturalmente, apenas confiando no meu atletismo e eu não sinto que perdi nada. Acho que foi mais assim. Eu pude aproveitar mais sendo criança, ficando por perto, sabe? Saindo com os amigos durante o verão e só ficando por aí. Mas eu não acho que quando comecei a viajar nos verões, eu tenha perdido alguma coisa também. Acho que comecei a ganhar muito mais coisas também. Sabe, mesmo sendo um arremessador da liga principal, existe uma parte de Tyler Beede que a maioria das pessoas não percebe. Na verdade, você tem um apelido, The Hit Doctor. Pode-se dizer que você era um rebatedor bastante habilidoso quando era mais jovem. Vou te perguntar se lembra daqueles bastões amarelos finos de rebatida que usávamos, pareciam cabos de vassoura. E a gente tinha aquelas bolinhas pequenas de plástico. Tínhamos uma maquininha que lançava essas bolinhas de plástico. O que você lembra sobre sua habilidade de rebater nos jogos de wiffle ball com Kyle Daly e Kyle Beatty? E, sabe, me conta um pouco do que você lembra sobre esses joguinhos que a gente fazia e das ferramentas de treino que usávamos. Acho que todas tinham um propósito. Você nem percebe na hora, mas entende quando entra em um jogo de verdade. Aquelas repetições tentando rebater uma wiffle ball que se move de um jeito maluco, ou, sabe, usando um taco menor, mais fino, só para servir como taco, tentando acertar a bola. É divertido, obviamente, né? Você usa isso mais como um jogo divertido do que como uma ferramenta de treino, mesmo que provavelmente seja divulgado como tal. Isso aguça seus sentidos e melhora sua coordenação motora e visual. Você rebate coisas que se movem muito mais do que qualquer coisa se moveria num jogo. É divertido, como um jogo desafiador. Aqueles tacos amarelos de wiffle ball ficaram marcados na minha mente. Eu sempre vi aqueles em lojas de conveniência, sempre com uma bola branca presa nele, e aquilo era divertido. É disso que eu lembro do wiffle ball, o taco. Agora eles têm aquele grandão, grosso, impossível de errar, e vai tipo 1000 pés. Sim, só lembro que era divertido e acho que ajudava. Você entra num jogo e pensa, isso não se move como aquela bola de wiffle. E eu nunca fui, sabe, eu era um bom rebatedor. Acho que nunca fui, sabe, eu realmente tenho 3 rebatidas contra 3 vencedores do Cy Young, mas eu não acho, sabe, acho que rendo mais no jogo. Você me vê no treino de rebatidas. Talvez eu não te impressione muito, mas quando entro no jogo eu luto, porque já joguei partidas em que só precisava tentar encostar o taco na bola e isso compensa. Então, as últimas perguntas que eu gostaria que você comentasse, se puder, quero dizer, você era um cara que jogava em várias posições. Eu adoraria que você, que foi catcher, jogou como shortstop no campo externo, direito e bastante na primeira base. Então, fale um pouco sobre suas experiências quando era pequeno, quando era um garotinho, sobre como você amava a oportunidade de simplesmente entrar em campo. E qualquer posição que você jogasse, você dava o seu melhor. Sim, você tem que fazer isso. Quero dizer, eu tenho orgulho disso. Na verdade, quando pergunto para crianças dessa idade, "Ei, em que posição você joga?" E elas dizem, eu jogo em todas as posições. Eu falo, perfeito, continue assim. Não diga só que é um shortstop ou tudo bem se for. Se você é um shortstop, obviamente, sabe, provavelmente é um dos melhores jogadores, tem um braço melhor nessa idade, seja lá o que for. Mas tente jogar em todas as posições, sentir como é, pegar uma bola aérea, uma bola indo para longe de você, vindo em sua direção, passando por cima da sua cabeça. No infield,
tentando pegar bolas à esquerda, à direita, arremessos cruzando o campo e na primeira base, tirando bolas baixas. Isso melhora seu atletismo e aumenta a sua consciência do campo. Isso permite que você se conecte mais com o jogo e saiba que existem diferentes situações em que você vai se encontrar, em diferentes posições, esperando que jogadas diferentes aconteçam. Se a bola for para o buraco jogando no campo externo, devo lançar para o segunda base ou para o shortstop? Se sou o terceira base e a bola vai pela linha, ou tem alguém na segunda, estou protegendo a linha? Há tantas coisas que você pode ensinar e aprender quando joga em diferentes posições, que quando você chega ao ensino médio e diz para o seu treinador: Ei, eu sou capaz de jogar em qualquer posição que você precisar para contribuir com o time. Quando era mais novo, joguei em todas as posições e conheço cada uma delas. E esse treinador vai sorrir de orelha a orelha e ficar grato por você poder jogar em qualquer posição que ele precisar, ao invés de dizer, eu só joguei, sabe, no campo esquerdo. E desculpa, mas de segunda base eu não entendo nada. Então isso só te dá mais versatilidade e te permite se divertir mais e ser capaz de contribuir mais para o time. Assim, quando você chegar na escola ou nas seletivas, ou seja lá o que for, você não vai estar competindo por uma posição só. Você vai estar competindo talvez por 8, certo? Lembro de querer jogar em todas as posições e ficar tranquilo se fosse no campo externo, sem vergonha de jogar no campo direito, apesar do estigma de não ser o melhor do time. Não, estou aqui porque amo jogar nessa posição e vou ajudar o time como puder. Então, minha última pergunta para você hoje à noite, Sr. Beat, é te levar de volta aos dias do Pop Warner e suas experiências como atleta de várias modalidades. E eu estou falando sobre quando era bem jovem. Se você conseguir se lembrar, eu sei que você já tem dificuldade até para lembrar de ontem. Pense quando tinha 6 ou 7 anos e chegava o dia 1º de agosto e instintivamente você sabia que era a temporada de futebol americano. E eu nunca me lembro de você ter dificuldade em largar o taco, a bola ou a luva e se voltar para a temporada de futebol americano. E então, por fim, quando você era jovem, a temporada de basquete. Então, fale um pouco sobre como você se lembra ou o que você pode ter valorizado em praticar vários esportes quando era um garotinho. Tipo, você sentiu que perdeu alguma coisa no beisebol para se tornar um jogador melhor? Não, eu acho que jogar futebol americano intuitivamente só me tornou um jogador de beisebol melhor pelo atletismo, pelo jeito que eu treinava. Eu estava pensando sobre o Pop Warner outro dia. A gente estava lá no parque, na grama. O cheiro da grama me lembrou a temporada de futebol americano no outono. Foi como se eu pensasse: caramba, parece que estou de volta, pronto para vestir as ombreiras, número 11 ou 14, dependendo do ano, no Pop Warner com a camisa branca, ou aquela que esqueci em casa e você teve que buscar para mim. Essas eram minhas lembranças favoritas. Você está brincando comigo. Eu não sabia. Ah, e essas são apenas algumas das minhas lembranças mais divertidas. Quero dizer, sabe, do jeito que o jogo é agora e, sabe, o medo do risco de lesão e o jeito que o jogo é, as pancadas fortes, a gente simplesmente nunca pensou nisso. Você jogava, levava pancada, levantava e continuava protegido. Foram das lembranças mais divertidas que tive. Lembro que jogamos o campeonato Pop Warner e você chegou de carro ouvindo o AC corrente contínua alto, janelas abertas, enquanto aquecíamos para o jogo. E sim, foi logo antes de o ensino médio começar, porque eu lembro que Cormier estava lá observando, acho que o Larue também estava lá, e são ótimas lembranças, não perdi nada. Quero dizer, se alguma coisa, se eu não tivesse jogado futebol americano, aí sim eu teria perdido algo. Foi isso que aconteceu no ensino médio. Eu não joguei no segundo ano. No segundo ano do ensino médio, não joguei futebol americano pela primeira vez. No último ano, senti que perdi muita coisa. Consegui jogar mesmo sem contar para minha mãe nos primeiros 4 jogos. Isso não foi bem recebido. Mas eu acho que isso só prova o quanto o futebol americano foi fundamental para mim. Foi tão importante que até hoje adoraria lançar bola de futebol americano, de tão bom que é para o braço. Olhando para trás, essas são minhas melhores lembranças. Agradeço por reservar um tempo para conversar. Sei que é um período agitado, com Bo Diesel ocupado e a pré-temporada acontecendo. Sabe, periodicamente ao longo da temporada, eu adoraria que você e eu conversássemos sobre a vida como jogador das grandes ligas e discutíssemos vários assuntos que os espectadores talvez queiram perguntar. Mas quero agradecer.
Sinto sua falta e mal posso esperar para passar um tempo com você. Boa sorte nos pré-temporada. Sei que você vai se sair muito bem e muitos torcem por você. Eu devo receber umas 20 mensagens por dia nas redes sociais me perguntando como você está e como as coisas estão indo. Então, boa sorte durante a pré-temporada do Cleveland Guardians. Muito obrigado por isso, te amo. Nos vemos em algumas semanas, nas férias de primavera. Estou ansioso. Agradeço também o apoio de todos que te procuram ou assistem. Agradeço muito e isso me ajuda a continuar, me motiva de verdade. Então, eu agradeço. Então, vamos ter isso como nossa sessão exclusiva para membros. Essas são pequenas dicas que eu e Tyler vamos compartilhar ao longo do ano, principalmente sobre beisebol juvenil. Por fim, chegaremos ao ensino médio e faculdade para que Tyler compartilhe seus pensamentos, sentimentos e opiniões. Continuem enviando suas perguntas, agradeço muito todas elas. E a qualquer momento, se você tiver algo que gostaria que eu perguntasse ao Tyler, por favor, envie nos comentários ou por mensagem direta nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Pio.